Olá, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Pessoal, vocês estão me escutando? Bom, meu nome é Paula, eu sou membro e coordenadora do grupo de estudo de pequenos animais da FMU. Hoje a nossa palestra será sobre a introdução ao eletrocardiograma aplicado à rotina clínica com o Dr. Gustavo Nogueira. Só vou passar algumas informações antes de começarmos, tá? Em relação aos certificados, só receberão quem se inscreveu pelo Simpla, quem assistiu à nossa palestra e quem assinar a lista de presença que vamos disponibilizar ao final da palestra, tá bom? Em alguns dias, o certificado será emitido e enviado pelo e-mail cadastrado por vocês no Simpla. Então, quem não assinou a lista, quem não fez a inscrição, não vão conseguir ter o certificado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandando no chat. Se for dúvida relacionada ao grupo de estudos em relação a certificado, lista de presença, a gente vai respondendo durante a palestra. E se for alguma dúvida relacionada ao tema, o Dr. Gustavo vai responder uma a uma ao final da palestra, tá bom? Então, podem ir colocando aqui no chat. Já quero agradecer, em nome de toda a equipe do GEP-FMU, ao Dr. Gustavo por ter aceitado o nosso convite e estar palestrando aqui para a gente hoje, tá? O Dr. Gustavo, ele é médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo em 2001, mestre em clínica cirúrgica veterinária também pela USP em 2005. Já participou como palestrante em semanas acadêmicas como professor de cursos de pós-graduação e graduação da USP, da Unisa, UniABC e Universidade Metodista. Além disso, publicou artigos em revistas e congressos da área. Está cursando doutorado em ciências na Universidade Federal de São Paulo. Atua como professor em cursos de especialização em cirurgia veterinária, além de lecionar na graduação na Universidade Anhanguera, no curso de medicina veterinária, atuando também como coordenador do curso. Boa palestra a todos. Obrigado, Paula. Inicialmente, quero agradecer aí o pessoal da FMU, do Grupo de Estudos em Pequenos Animais. Eu já estou ficando veterano aqui nesse grupo, né? Já não lembro se é a quinta vez, acredito, que eu estou dando palestra aqui para vocês, e é sempre um prazer enorme a gente estar aqui estudando juntos, sempre, eu digo, aprendendo juntos assuntos do nosso interesse. E quando eu recebi o convite dessa vez, há algumas semanas, eu fiquei muito animado, né, porque é um assunto delicioso para a gente conversar, né? A gente falar de eletrocardiograma, e o eletrocardiograma ele está envolvido na minha área preferida de atuação, que é coração, né? Então, aos que já me conhecem, já me acompanharam em algumas aulas, palestras, o início da minha carreira como veterinário na área de pesquisa foi com cirurgia cardíaca, né? Então, a gente, sempre que pode falar de alguma coisa relacionada a cardio, é muito gostoso. Então, eu fiquei muito animado e, assim, eu achei muito legal o tema que foi sugerido, que foi proposto, porque eletrocardiograma é meio que um tabu, né? As pessoas olham para o eletrocardiograma e falam, não, eu não consigo entender aquele monte de rabisco, eu não consigo... o bicho de 7 cabeças, que nem é tudo isso. Exatamente. Então, as pessoas não conseguem relacionar aquilo a alguma coisa clínica. Então, o que eu montei hoje para a gente estudar é o seguinte, eu vou dar uma revisada, porque não adianta a gente já querer olhar o eletrocardiograma sem entender lá o comecinho, um pouquinho de anatomia, um pouquinho de fisiologia. Então, vou dar uma revisada nesses temas, rapidinho, para depois a gente passar a entender o eletrocardiograma, entender o seu traçado, e aí eu vou trazer algumas alterações eletrocardiográficas que são mais comuns na nossa rotina, trazendo alguns exemplos clínicos, e depois, no final, se der tempo, vamos ver como que vai, né? Porque eu gosto de falar, às vezes eu me perco no tempo. Mas se der tempo, aí eu deixei para o fim, para a gente falar de bloqueio atrioventricular completo de 3º grau e o tratamento disso com a implantação de marca-passo. Não está no tema da palestra, mas se der tempo eu quero falar um pouquinho disso, que é uma coisa super legal, tá?
Então, é isso, pessoal. Vamos dar início. Então, tá bom. Então, tá aí, pessoal. Introdução ao eletrocardiograma aplicado à rotina clínica, né? Então, o que a gente quer fazer? Foi como a Paula comentou agora há pouquinho. A gente quer tirar esse preconceito que as pessoas têm com o eletrocardiograma. Ele não é um bicho de 7 cabeças. A gente saber ler e identificar um eletrocardiograma normal não é difícil, tá? E a partir do momento que eu conheço o normal, eu posso começar a olhar para os alterados e ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Então eu quero deixar a partir de hoje que isso comece a não ser um tabu tão grande para vocês, tá? Então vamos tentar desmistificar o eletrocardiograma. Então a primeira coisa, né, que eu quero conversar com vocês é isso aqui, né? A gente olha para esse monte de risquinho, algumas coisas, né, menores, outras mais altas. A gente olha e a gente conseguir relacionar isso com um batimento cardíaco, às vezes fica difícil, né? Mas a gente quer, com essa aulinha de hoje, que a gente possa bater o olho nisso aqui, enxergar um batimento cardíaco, e a hora que eu começar a ver um monte desse traçado numa folha de papel, numa tela de computador, eu comece a enxergar o coração do meu paciente funcionando, o coração do meu paciente batendo, e se ele estiver com algum problema, eu vou buscar identificar esse problema com a ajuda desse traçado, tá? Então, assim, antes de começar a falar especificamente dele, eu quero já me adiantar um pouquinho e falar principalmente dos principais usos, né, do eletrocardiograma. Então, quais são os principais usos do eletrocardiograma, né? A principal é identificação, fazer diagnóstico e identificação de distúrbios no ritmo do coração, né? E distúrbios no ritmo, a gente está relacionando com o quê? A gente relaciona com algum problema no sistema de condução do coração, né? Então, o eletrocardiograma serve para identificar normalmente algum distúrbio, algum problema no sistema de condução do coração. E quando que isso é muito importante? Tá? Fora algumas situações clínicas de algumas doenças cardíacas, o eletrocardiograma é importantíssimo. Eu vou além, eu não vou dizer só importantíssimo, eu vou dizer que ele é essencial para um animal que vai passar, por exemplo, por um procedimento cirúrgico e vai ser anestesiado. Um animal, quando anestesiado, é essencial ele estar monitorizado, no mínimo, com o eletrocardiograma. Tá? A anestesia, às vezes, pode levar algumas arritmias, e o anestesista tendo essa monitorização em mãos, ele tendo experiência, identificando essa curva, esse traçado problemático na tela do monitor dele, ele já pode agir e acabar tirando um problema do paciente, tá? Então eu digo assim, em situações clínicas, ele é importante, tá? Mas em situações anestésico-cirúrgicas, eu digo que o eletrocardiograma é essencial, tá? Hoje, só um detalhe para vocês saberem, quando a gente trabalha cirurgia, sempre vamos para a segurança do paciente, até para a nossa como profissional, solicitar alguns exames, né, pré-operatórios, pré-anestésicos, para conhecer o estado geral do paciente. Todo procedimento cirúrgico que eu vou fazer hoje em dia, seja do mais simples e eletivo, por exemplo, uma oroquiectomia de um paciente jovem, eu preciso de um eletrocardiograma, tá? Eu não entro em cirurgia, eu não anestesio e coloco um paciente na mesa cirúrgica se eu não tiver um eletrocardiograma pré-operatório, tá? Então, ele é super importante. Então, como eu falei para vocês, o que eu planejei a gente conversar nessa aula? A gente vai estudar
anatomia do sistema de condução do coração. A gente vai ver algumas bases teóricas do eletrocardiograma. E aí, só um adendo, tá, pessoal? Eletrocardiograma, vocês acham que vocês vão aprender fácil em uma aula, que nem hoje, de 1 hora, ou mesmo numa disciplina na faculdade? Não. Você conhecer bem o eletrocardiograma não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. Hoje em dia tem cursos de extensão falando sobre eletrocardiograma, que são cursos longos, cursos que chegam a 1 ano e meio, estudando só eletrocardiograma, tá? Então, nessa nossa conversa aqui de 1 hora, mais ou menos, a gente vai passar muito rapidamente por algumas bases do eletrocardiograma, mas tem muito ainda o que se aprofundar. E depois que a gente relembrar sistema de condução e essas bases do eletrocardiograma, a gente vai passar e sim olhar essas principais alterações aplicadas à nossa rotina clínica. Então vamos lá, vamos lembrar do sistema de condução do coração? O sistema de condução do coração, pessoal, ele é um sistema especializado e, o mais importante, ele é independente. O que significa isso? O tecido condutor do coração, ele trabalha independente do sistema nervoso. Ele tem autonomia para gerar impulso elétrico, independente do funcionamento ou não do sistema nervoso. Óbvio que ele é influenciado pelo sistema nervoso autônomo, né? Sinais simpáticos e parasimpáticos vão influenciar no funcionamento, seja aumentando ou diminuindo frequência cardíaca, seja aumentando ou diminuindo pressão. Mas o funcionamento do coração é totalmente independente, tá? Isso é uma coisa importante para guardar, e até acredito que muitos de vocês, como eu, seja fã, né, dessas séries médicas que passam na TV. Então, Dr. House, Grey's Anatomy, sempre a gente vê, às vezes, alguma coisa nessas séries deles falarem, tem um paciente aqui já em morte cerebral, mas fala que esse paciente está em morte cerebral, mas o coração dele está lá, batendo, né? Está funcionando. Por quê? Porque ele não depende de estímulo do sistema nervoso central para funcionar. Isso é muito importante. Ele tem um sistema de geração de impulsos elétricos independente, tá? Isso é uma das coisas essenciais quando a gente fala em sistema condutor do coração. Do que ele é composto? Ele é composto por algumas estruturas, tá? E a gente vai olhar para essas estruturas a partir de agora. Então, vamos olhar primeiro para o nome delas, depois a gente vai olhando em imagem a posição anatômica delas. Então, assim, eu tenho duas estruturas nodulares, uma chamada nó sinoatrial e uma chamada nó atrioventricular. Eu diria que, a gente pensando no sistema condutor do coração como um sistema elétrico, os dois nós, tanto o sinoatrial como o atrioventricular, eu diria que eles são a bateria geradora desse sistema elétrico, tá? Então, pensando num sistema elétrico, eu vejo a bateria é quem vai gerar o sinal. Então, a bateria, quando a gente pensa no coração, é nó sinoatrial e nó atrioventricular. E depois da bateria, quem que vem no sistema elétrico? Vem os fios que vão conduzir o sinal elétrico. E aí os fios, eles são representados por quem nesse sistema condutor do coração? O feixe de His, que a gente vai ver que ele tem um ramo direito e um ramo esquerdo, e por fim, as fibras de Purkinje. São as fibras de Purkinje que vão terminar de levar o sinal elétrico para o músculo cardíaco e vão fazer executar a contração desse músculo e fazer com que ocorra o batimento cardíaco. Então, eu digo que as fibras de Purkinje são aqueles fios que estão chegando na tomada para poder realmente levar o sinal elétrico
e fazer acontecer alguma coisa, tá? Vamos olhar isso em imagem? Então, aqui a gente tem um coração cortado e a gente está vendo a localização desses componentes. Então, o primeiro componente, o nó sinoatrial. Aonde ele fica localizado? Ele fica localizado no átrio direito, muito próximo da chegada da veia cava cranial, tá? Então, nó sinoatrial localizado no átrio direito, muito próximo da chegada da veia cava cranial. A gente vai ver daqui a pouquinho que o nó sinoatrial ele é responsável principalmente pela despolarização do átrio, tá? Então, é ele que vai fazer e vai gerar movimentação e funcionamento dos átrios. Passado o nó sinoatrial, a próxima bateria, e eu digo que essa bateria que é muito importante, é o nó atrioventricular, tá? Onde ele fica posicionado anatomicamente? Ele fica entre os átrios direito e esquerdo e também numa posição anatômica entre os átrios e os ventrículos, tá? Então, ó, ele está entre átrio direito e átrio esquerdo, e ele está entre os átrios e os ventrículos. Daqui, pessoal, a hora que ele gerar o sinal, esse sinal vai ser distribuído para os ventrículos, para a gente ter a despolarização ventricular e a contração do ventrículo, que vai levar ao batimento cardíaco efetivo. Lembra que eu falei para vocês que saindo do nó atrioventricular, que é essa bateria, a gente vai ter fios elétricos transmitindo esse sinal? Então, olha lá. O primeiro fio elétrico que vai sair daqui chama feixe de His. Ele vai passar pelo septo interventricular, levando o ramo direito sinal elétrico para o lado direito do coração, e o ramo esquerdo do feixe de His vai levar esse sinal elétrico para o lado esquerdo do coração. E no final, quem que vai terminar de transmitir esse sinal elétrico para o coração bater, para o músculo contrair e o coração ter um batimento efetivo? É o que a gente chama aqui de ramos subendocárdicos ou fibras de Purkinje. Então, são esses raminhos finais que vão distribuir por todo o ventrículo, tanto do lado esquerdo como do lado direito, o sinal elétrico. Nessa próxima imagem, a gente tem mais de perto mostrando essas fibras de Purkinje, esses ramos subendocárdicos. Tá? Então, agora que a gente já relembrou a anatomia, vamos relembrar rapidinho um pouquinho do funcionamento tanto das estruturas nodulares como das fibras e dos feixes, tá? Então, assim, a gente chama todas essas células de células marca-passo. O que significa isso? Lembra que eu falei lá atrás? O coração é um órgão que tem a capacidade de despolarizar espontaneamente, sem a necessidade de sinalização do sistema nervoso central. Como é que vai funcionar isso aqui? O nó sinoatrial que está lá no átrio direito, ele vai dar início ao potencial de ação do músculo cardíaco. Ele dá início, vai fazer funcionar tanto o átrio direito como o átrio esquerdo, e passada a sinalização de nó sinoatrial, vai entrar a sinalização de nó atrioventricular. A hora que o nó atrioventricular entra em ação, a gente vai ter distribuição desse sinal pelos feixes de His, que vão propagar o potencial elétrico para os ventrículos. Então, eles levam o potencial para os ventrículos. E as fibras de Purkinje, elas vão propagar esse potencial pelo ventrículo.
Ó a diferença de palavrinha. Feixe de His leva para os ventrículos. E as fibras de Purkinje distribuem, propagam esse sinal pelo ventrículo. Tá? Então, se a gente for ver, ó, início do sinal no nó sinoatrial, passa a sinalização para o nó atrioventricular, ele distribui pelo ramo esquerdo da fibra de Purkinje, ramo esquerdo dos feixes de His, que vão propagar pelo ventrículo esquerdo via fibra de Purkinje. Do lado direito, ramo direito do feixe de His leva o sinal, e quem propaga esse sinal são as fibras de Purkinje. Vamos lá. Também passando rapidinho nessa parte, revisando como é que funciona essa propagação. Então, ó, início lá no nó sinoatrial. O que vai acontecer? A hora que despolarizar, gerar o potencial de ação, eu vou ter uma propagação rápida do sinal do átrio direito, onde o nó sinoatrial está, para o átrio esquerdo. E isso vai levar ao quê? Vai levar à contração dos átrios. A partir do momento que eu tive a contração dos átrios, esse sinal propaga lentamente dos átrios para os ventrículos. E quem que vai controlar essa propagação lenta desse sinal? O nó atrioventricular e feixe de His. Então, o sinal passando pelo nó atrioventricular e sendo propagado pelo feixe de His, ele vai para o ápice ventricular. Chegou no ápice do ventrículo, as fibras de Purkinje vão trabalhar aí de novo de maneira rápida a propagação do ápice para todo o ventrículo. Então, como é que funciona na real esse processo? O início dele é rápido, tá? Então, a contração dos átrios começa como um processo rápido, depois ele fica mais lento, saindo do nó atrioventricular e indo até o ápice do coração, e depois, na hora do ápice, para distribuir para os ventrículos, o sinal é mais rápido. Vamos lá, revisado isso tudo, tá? De geração do impulso elétrico cardíaco e posicionamento anatômico das estruturas do sistema de condução, vamos tentar relacionar tudo isso que a gente revisou agora há pouquinho com esse traçado, com esse eletrocardiograma. Então, o que eu vejo aqui, que eu já até coloquei as legendas para vocês? Um traçado normal de eletrocardiograma, ele é composto inicialmente por essa pequena onda chamada onda P, vem em seguida de uma onda Q, que é essa leve negativada. Aí eu tenho essa onda bem alta e aguda, que é a onda R. Terminada a onda R, a onda S tem uma leve negativada e depois volta para próximo de zero. E eu finalizo o traçado eletrocardiográfico com uma onda chamada onda T. Vamos entender cada uma dessas, pessoal? Antes de entender, eu quero só falar algumas coisinhas com você. Então, o eletrocardiograma é o exame que vai avaliar as condições elétricas do coração. Já falei com vocês lá no começo que é o exame mais sensível para diagnosticar arritmias, ou seja, distúrbios nesse sistema de condução. A hora que eu estou fazendo eletrocardiograma, por que ele me dá uma curva assim? Tá? Essa curva, ela me traz, na altura, representações de diferença de voltagem elétrica, tá? Então, por que a onda R é mais alta que a onda P, por exemplo? Porque a diferença de voltagem elétrica medida durante a onda R é muito maior do que a medida, por exemplo, durante a onda T, tá? Então, a altura das ondas no eletrocardiograma, ela mede voltagem, tanto que as mensurações são dadas em milivolts. E
o que acontece durante todo esse complexo? Então, quando eu olhar ele de forma linear, o que vai medir? Onda P, depois complexo QRS, onda T. Só que mede em segundos quanto tempo está levando um batimento cardíaco, tá? Então, a altura é diferença de voltagem e a parte linear do eletrocardiograma, ela é representada em segundos. Então, se, por exemplo, tiver num papel de traçado eletrocardiográfico e for contar lá nos quadradinhos do papel, quanto tempo durou isso aqui? Às vezes a gente vai ver que esse batimento cardíaco durou 0,4 segundos, tá? Então, cada um desses complexos vai medir quanto tempo levou um batimento cardíaco completo, tá? Então, ele vai mensurar essa diferença de potencial gerada entre polos, tanto na despolarização como na repolarização do átrio e do ventrículo. Essa parte, pessoal, nesse pouco tempo que a gente tem, é difícil de entender se eu tentar explicar rápido para vocês. Então, nem vou me ater a esse detalhe dessa parte mais teórica do eletro, senão a gente vai perder muito tempo tentando explicar isso que precisa de tempo e a gente não consegue falar das alterações lá no final, tá? Então, vamos lá. Na prática, o que o eletrocardiograma me traz? Ele traz a diferença de voltagem das polaridades dos eletrodos posicionados em locais estratégicos do animal, tá? Então, normalmente é um eletrodo posicionado no membro torácico direito, um no membro torácico esquerdo e um no membro pélvico esquerdo. E aquelas ondas vão representar o que para mim? Diferenças de voltagem entre esses eletrodos. Vamos entender cada uma das ondas, o que cada uma representa no eletrocardiograma? Então, aquela primeira onda que a gente vê, aquela pequenininha, baixinha, que a gente chama de onda P, ela me representa a despolarização atrial. Então, o que ela significa? Ela significa o momento que o nó sinoatrial manda aquele primeiro sinal para fazer a contração dos átrios, tá? Então, a onda P representa para mim o funcionamento do nó sinoatrial e a contração dos átrios. Depois da onda P, a gente vem quem? A onda Q, né? Aquela que eu falei para vocês que dava uma leve negativada. O que significa essa onda Q? É o início da despolarização do ventrículo. E ela fica ligeiramente mais negativa por causa da inclinação do lado esquerdo do coração. Mas, basicamente, a onda Q representa o momento que o nó atrioventricular está começando a gerar o seu sinal para ser distribuído pelos feixes de His. Depois, aquela maior zona, a onda R. O que representa a onda R? Ela representa aquele momento em que está sendo distribuído o sinal elétrico pelos ventrículos. Então, onda Q foi nó atrioventricular e feixe de His levando o sinal, e a hora que o sinal chegou no ápice, as fibras de Purkinje vão distribuir o sinal pelos dois ventrículos. Isso é a onda R. Então, a onda R, se a gente for ver, ela é uma das grandes responsáveis pelo batimento cardíaco, tá? E ela tem esse valor bem positivo, por quê? Porque a massa do ventrículo esquerdo, a musculatura do ventrículo esquerdo, ela é maior, é mais forte, além da gente estar com o eixo cardíaco inclinado para a esquerda. Isso faz com que essa onda seja positiva. Depois da onda R, quem que vem? Vem onda S. Lembra que eu falei para vocês que a onda S, ela chega aqui ligeiramente negativa e depois retorna a zero. Isso significa o quê? O finalzinho da despolarização ventricular, né?
Então, ele significa o quê? Depois que o coração realmente recebeu o sinal elétrico e contraiu, a hora anterior ao relaxamento do coração é a onda S, finalzinho da despolarização ventricular. E, por fim, onda T. A onda T representa a repolarização ventricular. O que significa? O coração relaxou, ele vai retomar o potencial de membrana para potencial de repouso, para preparar o músculo cardíaco para a geração de um novo potencial de ação. Então, o momento da onda T é o momento de relaxamento da musculatura cardíaca, se preparando para um novo batimento. A onda T, é importante vocês guardarem, que a gente vê aqui na imagem, às vezes, ela como positiva, mas a onda T, ela não tem previsibilidade. É normal a onda T ser positiva ou negativa. Então, se vocês verem uma onda T para cima, normal. Se vocês olharem uma onda T para baixo, negativa, também normal, tá? Então, a onda T, quando ela sinaliza algum problema para a gente, ela sinaliza quando ela está muito alta, ou seja, uma repolarização com uma diferença de voltagem muito grande pode significar um problema, tá? Então vamos lá, seguindo adiante agora que eu entendi cada fase do eletrocardiograma. Aqui a gente está vendo, pessoal, uma representação de um traçado de eletro que eu estou vendo um seguido do outro, que é como ele vem normalmente nos nossos exames. Então aqui vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma onda P, fiz o complexo QRS, que eu não falei para vocês lá atrás, mas é importante. Essa parte de QRS, a gente normalmente não olha separado onda Q, onda R e onda S. A gente olha para tudo isso como um complexo chamado complexo QRS. Então, olha lá, onda P, complexo QRS, onda T. Aí depois, ó, novo batimento. Onda P, complexo QRS, onda T. E assim por diante. Vocês estão vendo aqui que eu fiz vários traçados com vários intervalos, né? Então, aqui eu consigo, na hora de laudar um eletrocardiograma, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o intervalo em segundos PP, que é o intervalo entre duas ondas P. Eu vou olhar o intervalo em segundos entre dois batimentos ventriculares, então intervalo RR, entre duas ondas R. Eu tenho intervalo PR, eu tenho intervalo QT, eu tenho segmento ST, isso tudo são parâmetros que, com o tempo, quem quiser se aprofundar no assunto vai estudar e vai aprender a fazer, tá? O que eu quero deixar mais estudado para a nossa palestra de hoje? Principalmente o intervalo PR. O que é o intervalo PR? É o intervalo entre o início da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular, tá? Então, na verdade, é o tempo entre a contração do átrio e a contração do ventrículo. Por que eu quero mostrar isso como importante para vocês? Eu quero mostrar isso como importante para vocês, que a gente vai ver algum tipo de arritmia, que são os bloqueios atrioventriculares, em que o conhecimento desse intervalo PR é essencial. E já adianto que esses bloqueios atrioventriculares são arritmias que a gente vai ver muito na nossa rotina, tanto clínica, como anestésica, como cirúrgica. Então, de tudo isso que a gente está vendo aqui, o que eu quero
que vocês guardem hoje como importante? Saber do intervalo PR, ou seja, intervalo entre o início da contração atrial e o início da contração ventricular. Quando a gente faz um eletrocardiograma, aqui também eu vou passar mais uma teoria para vocês, a gente vê vários tipos de curva, né? E a gente chama essas curvas diferentes de derivações. Então, normalmente, num eletro normal, a gente vai mensurar 6 derivações, tá? A gente tem uma derivação que é chamada de D1, a gente tem uma derivação que é chamada de D2 e uma derivação que é chamada de D3. Depois a gente tem outras derivações com esses nomes, ó. Tem uma que chama AVR, uma que chama AVL e uma que chama AVF. O que significa essas derivações? Elas vão me trazer curvas que vão medir a diferença de potencial elétrico entre certos locais do corpo, tá? Então, vou usar como exemplo a derivação 2, que é aqui, por padrão, a que a gente mais acompanha na nossa rotina. Na hora que eu estou lá olhando, às vezes, para um monitor, durante uma anestesia, com um animal internado, via de regra é padrão a gente olhar para a derivação 2, tá? E aí vamos pensar o que significa essa derivação 2. O que ela diz? Ela vai mostrar para a gente a curva que vai medir a diferença de voltagem, a diferença de potencial elétrico entre o eletrodo que está no membro pélvico esquerdo e o membro torácico direito, tá? Então, o que vai acontecer? Esse eletrodo do membro pélvico esquerdo, ele vai pegar uma voltagem elétrica, ele vai medir uma voltagem elétrica. E o do membro torácico direito também vai medir uma voltagem elétrica. No final, ele vai traçar no papel para a gente a diferença de voltagem. Só um exemplo rapidinho para tentar fazer entender isso aqui. Vamos dizer que durante a contração ventricular, a voltagem medida no membro pélvico esquerdo é de 4 milivolts e a voltagem medida no membro torácico direito é de 1 milivolt. Então, 4 no esquerdo, 1 no direito, qual que é a diferença? 4 menos 1 é 3. Então, o que ele vai me fazer? Ele vai me fazer uma onda R com o tamanho de 3 milivolts, que é a diferença entre os potenciais elétricos de membro pélvico esquerdo e torácico direito. Mais uma, só para a gente deixar isso bem entendidinho. Vamos pensar agora na onda P. Então, a onda P é o momento da contração atrial. Então, pessoal, no momento da contração atrial, vamos dizer que a voltagem do membro pélvico esquerdo é 0,5 milivolt. E a do membro torácico direito, 0,2 milivolt. 0,5 menos 0,2 é igual a 0,3. Então, o tamanho de onda P que vai ser representado aqui para mim no papel é de 0,3 milivolts. E assim sucessivamente, tá? Com todas as derivações. Mas, já adianto para vocês, como a gente vai falar de rotina prática, na nossa prática, a derivação que a gente mais vai usar é a derivação 2. Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês alguns eletrocardiogramas que são normais. Eu peguei de pacientes meus com curvas normais, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Ó? A gente tem numa linha mostrando a derivação D1, numa outra a derivação D2, D3, AVR, AVL, AVF. Vamos olhar para 2 e vamos tentar identificar o que está acontecendo aqui. Deixa eu só tentar mudar aqui para a caneta, que aí a gente vai olhando. Então, ó, pessoal, eu vou tentar seguir aqui com a canetinha
para vocês enxergarem cada uma das curvas desse eletrocardiograma. Então, estou seguindo aqui com a caneta, ó, onda P. Estou passando aqui em cima dela. Então, aqui, ó, onda P. Depois da onda P, ó, chegou onda Q. Olha o que a onda Q fez. Ela subiu aqui um pouquinho e depois desceu aqui. Aqui, ó, Q. Aí vamos olhar para R, ó. Subiu aqui, desceu aqui. Essa aqui é a R. Aí a S, ó, deu só essa descidinha e já voltou para o zero. E aí ela segue aqui, ó, o que fez a onda T, essa descidinha. Aqui ela ficou negativa. Aí voltou a normal. Aí vamos lá, novo batimento, ó, onda P. Aí, ó, a Q. Aí depois vem a R. A S desceu aqui, ó, a T positivou. Aí depois, ó, P, Q, R, S. Aí aqui, ó, a T negativou. Aí, ó, P, aí Q, R, S, T negativou. Tá? Então, esse aqui é um eletro que a gente está vendo como normal. Quando a gente fala em ritmo, o que a gente espera? A gente espera que o coração ele bata com um intervalo parecido entre batimentos. Então aqui, se a gente for contar, por exemplo, vamos olhar só nessa D3, que a D2 já está rabiscada. Se eu for contar quantos quadradinhos tem de diferença entre os batimentos, ó, que eu tive um batimento. Aí, ó, tive um quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões, novo batimento. Aí conta 1, 2, 3, novo batimento. 1, 2, 3, novo batimento. 1, 2, 3, novo batimento. Então, vocês estão vendo que está mantendo um ritmo? Ele normalmente está mantendo esse intervalinho de 3 quadrados para fazer um batimento, tá? Então, isso é chamado normalmente de ritmo sinusal. É uma coisa que a gente vai ver bastante esse termo. Agora, uma coisa importante, pessoal, no cachorro. O cachorro é uma espécie que ele pode ter como normal uma coisa chamada arritmia sinusal. O que é arritmia sinusal? É quando eu não tenho um padrão de intervalo de tempo entre batimentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui um de arritmia sinusal para mostrar para vocês. Esse aqui tá legal, ó. Então, D2, que a gente está vendo esse animal pegando o traçado de D2 por mais tempo. Vocês estão vendo que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um intervalo grande. Aqui, ó, eu tenho um intervalinho menor que esse. Aqui eu estou mantendo intervalinhos menores, ok. Aqui, ó, voltei a ter um intervalo grande. Então, vocês estão vendo que mesmo que seja pouca diferença, ó, aqui é pequeno, aqui, ó, são 3 quadradinhos. Aqui, ó, já deu 4. Aqui deu 2. Então, vocês estão vendo que tem essa leve diferença que o ritmo não está perfeitinho. Quando a gente tem essas diferenças, a gente chama isso aqui de arritmia sinusal. Que no cão, pessoal, a arritmia sinusal é normal, tá? No gato, sempre o melhor cenário é a gente ver um ritmo sinusal. Já no cão, a gente pode ver tanto ritmo sinusal como arritmia sinusal, tá? Deixa eu colocar mais um aqui. Vamos lá, vamos olhar mais um normal. Aqui a gente está vendo, né? Ó, aqui dá para ver claramente a arritmia sinusal desse paciente. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 7 quadradinhos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, aqui a gente está vendo claramente uma arritmia sinusal. Agora vou explicar para vocês a partir de qual momento que deixa de ser uma arritmia sinusal e passa a ser o que a gente chama, às vezes, de bloqueio. Bloqueio já é uma coisa mais grave, não é normal. Então, quando que uma curva de eletro vai deixar de ser uma arritmia sinusal e vai virar um bloqueio?
quando o espaço de um batimento, vamos dizer que aqui tem 7, tá? Quando o espaço do próximo batimento for de 2 vezes ou mais esse batimento. Então, se eu tiver aqui um espaço de 7 quadradinhos, se eu tivesse 14 ou mais quadradinhos fazer esse batimento, aí eu já não teria uma arritmia sinusal. Aí eu já tenho o que a gente chama de bloqueio de ramo, tá? E esse bloqueio de ramo, aí é uma coisa que tem que ser mais bem investigada. Vamos lá, deixa eu só passar mais uma vez. Vamos só olhar mais algumas curvas para ajudar vocês a entender realmente o normal. Eu acho que eu ainda tenho tempo para isso. Tenho mais 20 minutinhos, dá para a gente ver. Então, ó, vamos pegar aqui do começo, ó. Vamos começar a olhar aqui, ó. Então, tá vindo aqui o coração em repouso. Aí, ó, onda P, contração atrial. Aí, ó, Q, fazendo aqui. Aí vem onda R. Aí o S cai aqui, ó, onda T. Aí, ó, P. Aí Q. R, S. E aí a T subiu. P, Q, R, S. E a T subiu, tá? Então, eu quero que vocês comecem a se sentir à vontade em bater o olho para uma curva e começar, lógico, prestando um pouquinho mais de atenção, tentar enxergar o momento da onda P, o momento do complexo QRS e o momento da onda T, tá? Vamos lá. Então, vistos os elétrons normais, vamos começar a olhar para situações anormais, onde a gente tem as arritmias. Então, vamos lá. Primeira arritmia que a gente vai conversar. Fibrilação atrial. Quando a gente fala, pessoal, em fibrilação, a gente está falando em um batimento totalmente desorganizado e irregular, tá? Então, no caso da fibrilação atrial, o que eu tenho? Eu tenho um alto número de impulsos atriais totalmente desorganizados, levando a um ritmo irregular. Se a gente for pensar lá no começo, na anatomia, se eu tenho desorganização de impulso atrial, qual o local do sistema de condução que está com problema? É o nó sinoatrial, né? Aquele que fica no átrio direito. Então, ele está funcionando de uma maneira totalmente descontrolada, desorganizada, levando a um ritmo atrial irregular. E em muitos casos, pessoal, que é o que a gente vai olhar nessa curva aqui, está tão desorganizado que a gente nem visualiza a onda P no eletro, tá? De tão desorganizado que está. Quando um animal apresenta fibrilação atrial, o que vai acontecer como consequência? Perda da contração atrial vai trazer uma redução de débito cardíaco. E esse animal pode ter alguns problemas relacionados à redução de débito cardíaco. O que a gente tem de opção de tratamento de fibrilação atrial? Eu coloquei aqui uma sequência, tá? De drogas que normalmente se usa. Isso aí começa com digoxina, depois pode passar para um beta-bloqueador e depois para um antagonista de canal de cálcio, tá? Essa aqui, pessoal, é uma curva de fibrilação atrial. Aqui o meu digitalizador atrapalhou, mas vamos ver aqui o finalzinho, ó. Eu vejo onda R, onda R, onda R. Vocês estão vendo que eu estou vendo onda R e não estou vendo onda P? Isso significa que o átrio está fibrilando. Ele não está conseguindo gerar impulsos efetivos, tá? Então, isso, fibrilação atrial. Fibrilação atrial é um problema, mas ela não é um problema que vai colocar esse animal, num curto prazo, em risco de vida,
tá? Então, é algo controlável, eu diria. Aqui, eu tenho uma imagem mostrando para vocês uma fibrilação atrial. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui em cima o átrio tremendo que nem louco? Então, ó, o átrio está batendo totalmente desorganizado, mas o ventrículo está conseguindo gerar o seu sinal normalmente. Então, isso aqui que vocês estão vendo na tela, representação de fibrilação atrial. Então, o átrio, vocês estão vendo? Ele está gerando uns sinais que ele não está conseguindo ser efetivo, né? Agora, o ventrículo aqui ainda está funcionando. Então, isso é uma representação de fibrilação atrial. Vamos seguir adiante? Taquicardia ventricular é uma coisa que a gente também vai ver bastante na nossa rotina. O que eu vou ver na taquicardia ventricular? Eu vejo alto número de impulsos ventriculares desorganizados, levando a um ritmo irregular. Nesses casos de taquicardia ventricular, a onda P pode ter forma normal, mas ela não vai ter relação com os complexos QRS, que são complexos bizarros. Então, pessoal, olhando para esse eletro, que é de um ataque ventricular, vocês veem que ele é um eletro totalmente bizarro, que você não consegue definir muito bem o que está acontecendo, você não sabe quem é P, quem é QRS, porque forma ondas bizarras. Isso é desorganização de impulso ventricular, tá? E desorganização de impulso ventricular, se a gente for lembrar lá da anatomia, vem da onde essa desorganização? Vem daquele segundo nó, né? Do nó atrioventricular. Essas taquicardias ventriculares também são comuns na nossa rotina. Quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que entrar urgente com antiarrítmico. No caso aqui, a gente atua normalmente com lidocaína, que ela também, além de anestésico local, atua como antiarrítmico. Tomar cuidado de usar lidocaína sem adrenalina. E mais uma coisa, às vezes ela pode gerar convulsões. Então, sempre que eu vou usar lidocaína como antiarrítmico, associo diazepam. E lembrar que distúrbios ácido-básicos eletrolíticos podem gerar alterações no eletro. Então, eu sempre vou prestar atenção, quando eu ver uma alteração dessa de eletro, se eu não tenho presente um distúrbio ácido-básico ou eletrolítico. Por que eu tenho que tomar tanto cuidado com ataque ventricular que eu estou falando aqui para vocês? Porque uma taquicardia ventricular não controlada, ela pode levar a um quadro de fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular, pessoal, é o momento que os impulsos eles estavam desorganizados, como a gente vê nessa imagem, mas o coração ainda batia. A partir de agora, no momento que o coração está fibrilando, os impulsos gerados não são mais efetivos, eles são totalmente caóticos. E no momento em que o paciente está fibrilando, ele está em parada cardíaca, porque não gera débito cardíaco efetivo, tá? Momento de parada cardíaca. Como é que eu trato uma parada cardíaca? Manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Agora, detalhe da fibrilação, pessoal. A fibrilação, ela necessariamente precisa de desfibrilação elétrica. Então, aquele aparelhinho que a gente, de novo, lembrando das séries, né? Vê lá o fibrilador, né? Aquele aparelhinho que coloca no peito do paciente, aí manda todo mundo afastar, porque ele vai gerar um impulso elétrico. A fibrilação, ela é tratada com desfibrilação, tá? Eu não tenho muito tempo para entrar em detalhes com vocês aqui, mas a gente tem algumas situações de parada cardíaca.
tá? E a gente tem que saber lidar com cada uma delas. Então, a fibrilação, ela é tratada como? Com desfibrilação, com aquele aparelhinho, desfibrilador e choque. Eu tenho uma outra situação de parada que é chamada de assistolia. O que é assistolia? Eu vou desenhar aqui para vocês. A assistolia é uma linha reta. Eu não tenho impulso elétrico nenhum acontecendo. Então, essa linha reta que eu desenhei para vocês aqui é a assistolia. A assistolia não adianta eu desfibrilar, não adianta eu dar choque. Aí, às vezes, eu tenho que entrar com algum estímulo, massagem cardíaca, posso fazer uso de uma epinefrina, e são momentos diferentes, tá? Mas como não é o foco da aula, a gente fala dos tratamentos desses tipos de parada cardíaca, o que eu quero é que vocês saibam identificar, às vezes num monitor, o que está acontecendo com o paciente. Na hora que vocês olharem e verem esse eletrocardiograma totalmente desorganizado, totalmente bagunçado, isso é fibrilação. Fibrilação é parada, e, de novo, fibrilação você vai conseguir tratar com desfibrilador. Rapidinho, prognóstico ruim. Mesmo se eu fizer todas as manobras perfeitinhas, desfibrilar, tiver uma equipe treinada para tentar ressuscitar esse paciente, eu tenho uma taxa de sucesso, ou seja, de conseguir ressuscitar o paciente muito baixa, tá? Então, fazendo tudo certinho, a taxa de sucesso vai ser de, no máximo, uns 12%. Então, é um prognóstico muito ruim quando a gente tem fibrilação ventricular. Aqui, pessoal, vocês vão ver uma representação no vídeo de uma fibrilação ventricular. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um coração que ele começa a bater meio rápido, então ele começa a entrar em taquicardia, mas que, de repente, vocês vão ver, ele parece agora, vai chegar um momento que parece que ele está sambando. Vocês estão vendo? O coração está em um ziriguidum que não para. Esse ziriguidum, esse samba do coração, ele não gera batimento cardíaco efetivo, tá? Por isso que a gente fala em parada cardíaca. A hora que você vê o músculo tremendo, sambando desse jeito, ele não consegue gerar débito cardíaco efetivo. E aí a gente fala que o paciente está em parada cardíaca. Pessoal, vimos então fibrilação atrial, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Agora, a gente vai olhar para um tipo de arritmia que acontece muito na nossa rotina e que às vezes a gente não consegue identificar. Então, eu vou tentar, nesses próximos 15, 20 minutinhos que a gente tem, espero que minha conta de tempo não esteja errada, a gente vai tentar identificar esses bloqueios atrioventriculares. Então, o que significa um bloqueio atrioventricular? Como o próprio nome diz, ele normalmente vai ser um problema na região do nó atrioventricular. Então, o nó atrioventricular, que é aquele que vai transmitir o sinal elétrico para os ventrículos funcionarem, ele vai ter algum grau de lesão, que ou ele vai atrasar esse sinal, ou realmente ele vai bloquear esse sinal. E aí, dependendo do grau de atraso ou de bloqueio, a gente classifica esses... vocês vão me ouvir falar agora o nome... Vocês mais vão ouvir falar disso na clínica, que é chamado de BAV, bloqueio atrioventricular. Então, dependendo do grau de BAV, eu vou ter o grau de consequência com o meu paciente. E quais são os graus de BAV, pessoal? Ele normalmente é classificado em 3 graus. Então, tenho BAV de primeiro grau, eu tenho BAV de segundo grau, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que ele ainda tem 2 subclassificações, e o mais grave, que é o BAV de terceiro grau, ele é chamado de bloqueio completo, tá? Então, bloqueio de terceiro grau é chamado bloqueio completo, e primeiro e segundo graus
eles têm as suas classificações. Então vamos lá, o que é um BAV de primeiro grau? Um BAV de primeiro grau, olha que legal, eu mantenho um ritmo cardíaco regular. Porém, o que eu tenho? Eu tenho um intervalo PR prolongado. Eu sou meio ruim de desenho, ainda mais aqui, mas vamos tentar. Então, ó, pessoal, vamos tentar definir o que é um ritmo normal, ó. Lembra? Onda P, aí em seguida vem complexo QRS, onda T. Esse é o normal. Vocês estão vendo que aqui, ó, do fim da onda P para o começo da onda R, eu tenho um intervalo bem pequenininho. O que seria um BAV de primeiro grau? Eu vou exagerar no tamanho do intervalo, mas só para vocês entenderem, ó. Onda P, aí demora para chegar a complexo QRS e depois onda T. Vocês estão vendo que o intervalo PR, ele está bem maior do que nesse caso normal? Então, isso é um BAV de primeiro grau. É um intervalo PR prolongado, porém com onda P normal e os complexos QRS proporcionais. A gente já vai ver a imagem disso aqui, tá bom, pessoal? Vamos primeiro só ver a teoria, depois a gente olha a imagem. Já o BAV de segundo grau, ele já me traz um ritmo irregular, tá? Então, o BAV de segundo grau já tem ritmo irregular. E aí, qual é a diferença entre tipo 1 e tipo 2 do BAV de segundo grau, tá? Então, a gente classifica o BAV de segundo grau em classificação MOBITS tipo 1 e MOBITS tipo 2. O MOBITS tipo 1, o que eu tenho? Eu tenho onda P normal, complexo QRS normal, intervalo PR constante e prolongado, e aqui que vem o segredo de identificar um BAV de segundo grau MOBITS tipo 1. As ondas P intermitentes sem ser seguidas por um complexo QRS. Vamos ver a definição do MOBITS tipo 2 e aí depois a gente olha a imagem. O MOBITS tipo 2, ele tem ritmo irregular, intervalo PR compatível, só que antes de um batimento ventricular repentino. Vamos olhar a imagem que vai facilitar muito a nossa vida. Então, essa primeira imagem que eu tenho aqui em cima, BAV do tipo 1. O que a gente está vendo aqui, ó? Eu estou vendo onda P e o intervalo PR aumentado, ó. Onda P, intervalo PR aumentado. Onda P, intervalo PR aumentado. Aqui, ó, tem a definição. A onda P terminou aqui, R está aqui. Ela está com intervalo aumentado. Então, quando você olhar um eletro e ver constantemente essa ocorrência de intervalo PR aumentado, você tem um BAV de grau 1. Tá? BAV de grau 1 não tem gravidade e é uma coisa só para ser monitorada. Às vezes um BAV de grau 1, se ele não alterar a frequência cardíaca, a gente não tem nem o que fazer com ele. É só mesmo monitorar o paciente. Agora aqui, ó, vamos olhar um BAV de segundo grau, então BAV grau 2, com o MOBITS do tipo 1. Então, ó, estou olhando aqui, vi uma onda P, um intervalo PR um pouquinho aumentado, complexo QRS. Aí apareceu outra onda P, complexo QRS. Aí aqui ó, o que a gente vai ver. Onda P não tem complexo QRS, outra onda P e agora aconteceu o complexo QRS. Vocês viram que eu tive aqui um bloqueio, que dessa onda P que está negativa aqui, eu não tive complexo QRS. Tá? Aí vamos vendo a sequência. A onda P teve QRS. Aí apareceu uma outra P, teve QRS.
Agora aqui de novo, ó, tem uma P, não teve QRS. E aí vem outra P. E normalmente, pessoal, no BAV de grau 2, com MOBITs do tipo 1, a gente tem uma regularidade que é o seguinte. Eu tenho, cadê minha seta? 2 batimentos normais, então aqui eu tenho 1, tenho 2 normais para vir um bloqueado. Aí de novo, ó, 1 normal, 2 normais, aí vem um bloqueado. 1 normal, 2 normais, aí depois vem o bloqueado. Então o tipo 1, MOBITs tipo 1, é isso, eu tenho 2 batimentos normalmente, e aí depois vem um bloqueado. 2 batimentos, um bloqueado. Então isso, pessoal, eu ainda estou conseguindo gerar um débito cardíaco, né? Vocês estão vendo que eu tenho batimento suficiente no meio do caminho para mandar sangue para o corpo. Então, o BAV de grau 2, MOBITs tipo 1, ele já começa a ter um pouquinho mais de gravidade, mas ele ainda é bem tratável. Ele ainda não gera maiores consequências no paciente. Agora vamos olhar o BAV. Aqui eu só tenho que colocar que o certo é 2. Um BAV de grau 2 com MOBITs do tipo 2. Então vamos olhar, ó. Tem onda P, complexo QRS. Aí, ó, apareceu uma onda P, bloqueio. Aí, ó, de novo, P, QRS, e aí depois vem uma P com bloqueio. Aí P, QRS, P com bloqueio. Então, qual que é a principal diferença que eu estou vendo de um para outro? Aqui eu tenho um batimento cardíaco e um bloqueio. Um batimento cardíaco e um bloqueio. Um batimento cardíaco e um bloqueio. Então, o que acontece? O bloqueio já está acontecendo com mais frequência, né? Aqui eu tinha 2 batimentos efetivos para cada bloqueio. Aqui eu tenho um batimento efetivo só e aparece um bloqueio. Esses casos, pessoal, eu já começo a ter mais gravidade, que diminui muito. Vocês estão vendo que o intervalo entre batimentos efetivos já está ficando muito grande. Nesse caso, o meu débito cardíaco já começa a diminuir muito. Ele já começa a ganhar gravidade. Então, o grau de lesão no nó atrioventricular já é um grau bastante avançado de lesão, tá? Então, vamos lá. Vistos BAV de grau 1 e grau 2, vamos olhar agora para o bloqueio. Bloqueio atrioventricular de terceiro grau é o bloqueio completo. Então, o que esse bloqueio me traz de informação? Ele é um bloqueio completo do impulso cardíaco na junção atrioventricular e no feixe de His. Então, todo aquele momento de distribuir o impulso elétrico para os ventrículos, ele está totalmente bloqueado. Isso vai me trazer uma frequência cardíaca muito baixa, tá? Então, eu vou ter poucos batimentos ventriculares efetivos para gerar débito cardíaco, tá? A gente vai ver no eletro que a gente tem uma onda P completamente dissociada do complexo QRS. Então, vamos tentar desenhar aqui para a gente entender. Olha lá, eu tenho onda P, aí eu tenho outra onda P, aí eu tenho outra onda P, aí eu tenho outra onda P, aí eu faço uma P, aí eu tenho um complexo QRS. Aí, de novo, vou fazer, ó, intervalo com onda P, onda P, onda P, onda P, aí vou seguir aqui embaixo, tá? Onda P e aí um complexo QRS. Vocês estão vendo que eu tenho total dissociação da onda P dos complexos QRS. Então, a frequência atrial está normal, mas a ventricular está baixíssima. Eu tenho pouquíssimos batimentos cardíacos efetivos. Quando eu tenho pouco batimento cardíaco efetivo, eu tenho
baixo débito cardíaco, baixa oxigenação. O que eu vou ter? Eu vou ter um paciente me apresentando sinais de fraqueza e que muitos episódios de síncope. Ele não está conseguindo ter débito suficiente, por exemplo, para oxigenar o cérebro. E aí ele acaba desmaiando muito. Esse tipo de bloqueio de terceiro grau, ele é um bloqueio normalmente não responsivo à medicação. Qual é o tratamento para ele? Marca-passo cardíaco permanente, ou seja, eu tenho um defeito tão grave no nó atrioventricular que ele não consegue voltar a funcionar. Eu tenho que pegar o quê? O nó atrioventricular ele não é o marca-passo natural do organismo. A hora que ele deixa de funcionar, eu tenho que colocar de maneira externa um marca-passo cardíaco permanente, tá? Então, quando a gente precisa implantar marca-passo, normalmente é no caso dos bloqueios atrioventriculares de terceiro grau. Olha aqui um eletro de BAV terceiro grau. Então, aqui, ó, aquilo que eu falei, onda P. Isso aqui não é um complexo, tá, pessoal? Isso aqui é uma contração prematura que ela não é efetiva. Então, ó, tem uma onda P, tem outra onda P, tem outra onda P, uma contração não efetiva, outra onda P, ó. Depois de 4 ondas P's sem efetividade, me aparece um complexo. Depois, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Então, você vai vendo pouquíssimos batimentos efetivos acontecendo no meio do caminho, tá? Então, esse caso de bloqueio atrioventricular de terceiro grau é o caso mais grave e que nos traz a necessidade de implantação de marca-passo. Pessoal do GEPA, eu tenho mais uns 5, 10 minutinhos para falar rapidamente, só de curiosidade para eles de cirurgia, ou eu estou com o meu tempo estourado? Não, pode falar então, sem problema. Tá então, bom? Vocês me dão 2 minutinhos, que eu vou ter que pegar aqui um material que eu vou querer mostrar para vocês. Só um minutinho, pessoal, que eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu tirar do slide que acabou, porque não acabou. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês vão ver que as imagens não vão estar tão boas, tá? Mas o que eu tenho aqui, que eu quero só para mostrar de curiosidade para vocês sobre cirurgia, é um relato de caso que a nossa equipe, né, de cirurgia, lá da USP, o nosso grupo de cirurgia cardiotorácica, foi um dos primeiros implantes de marca-passo em cão, tá? Então, eu acho interessante, ó, isso aqui foi feito em 2002, a gente apresentou esse trabalho, a cirurgia deve ter sido feita lá para 2001, tá? Então, mostrar para vocês alguma coisinha sobre esse caso. Então, vamos lá, ó. O que eu quero colocar de imagem, infelizmente, as imagens desse trabalho não estão excelentes, tá? Mas eu vou querer ver algumas coisinhas aqui com vocês. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, a gente tem o eletrocardiograma desse pacientezinho que tinha BAV de terceiro grau. Como eu falei para vocês, eu olhei, a imagem realmente não está tão boa. Mas, com boa vontade, vocês vão conseguir ver aqui onde eu estou passando a setinha do mouse, um complexo QRS. Aí vocês vão ver um monte de onda P acontecendo aqui no meio do caminho, complexo QRS. Aí um monte de onda P, complexo QRS. Nessa imagem aqui, eu tenho 3 complexos QRS, tá? Frequência desse paciente, eu não sei se está marcado aqui no trabalho, mas ele tinha muitos desmaios e apresentava uma frequência super baixa.
Então, o que a gente tem que fazer num caso desse? A gente tem que implantar o marca-passo, tá? E o que é o marca-passo? Vamos olhar aqui. Marca-passo é o seguinte, pessoal. A gente tem que implantar duas coisas no paciente. Essa bateria. Estão vendo aqui essa bateriazinha? Essa bateria é ela que vai fazer o trabalho do nó atrioventricular. Então, eu coloco ela dentro do paciente e ela que vai fazer o papel do nó atrioventricular. Agora, como é que eu vou fazer o impulso elétrico dessa bateria sair para o coração? A gente tem um eletrodo que sai dessa bateria, então é realmente um fio elétrico, tá? Então, um eletrodo que sai dessa bateria e vai parar no coração do paciente. Então, deixa eu tentar aumentar o zoom aqui para ver se mostra para vocês. Então, ó, tem esse raio-x aqui, tá mostrando o quê? A bateria geradora de pulsos está aqui, e vocês estão vendo que está saindo um fiozinho dela, ó. Esse fiozinho está fraquinho aqui na imagem, mas ó, o fiozinho caminhando, e ele vem aqui, ó, a pontinha do fio aqui, onde está a ponta do meu mouse. Ele está bem no coração. Então, o que acontece? Todo impulso elétrico gerado por essa bateria, ele vem aqui no coração e vai fazer esse coração voltar a bater ao normal, tá? Quando a gente vai implantar, essa bateria que é o gerador de pulsos, ela é totalmente programável. Então, a gente programa ela, por exemplo, o paciente estava com 40 batimentos, eu vou programar ele para ir para perto de 90. E ele vai manter o batimento cardíaco desse paciente bonitinho em 90 por minuto, tá? Aqui eu tenho de cirurgia só uma fotinho que não tá das melhores, mas se vocês olharem aqui é a pontinha do eletrodo que a gente coloca no coração para transmitir o sinal dessa bateria. Então, aqui, vocês estão vendo que tem como se fosse uma redinha, e a ponta desse eletrodo é em forma de saca-rolha. Então, eu vou girá-la no músculo cardíaco como se fosse um saca-rolha, para ficar ali encaixadinho e levando impulso elétrico para esse coração. E aqui no finalzinho que eu quero mostrar para vocês, também não está excelente, mas com boa vontade a gente vai enxergar. Não sei se vocês conseguem ver agora aqui, ó, onda P, complexo QRS, onda P, complexo QRS, onda P, complexo QRS. Então, aqui a gente começa realmente a ver os batimentos cardíacos efetivos, né? Então, um caso desse de BAV de grau 3, a gente só vai conseguir melhorar esse paciente, trazer qualidade de vida para ele, com a implantação de um marca-passo. Algumas curiosidades, pessoal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Vocês podem me perguntar, essa bateria de geradora de pulsos é uma bateria, então ela tem validade, né? Quanto tempo, em média, dura um gerador de pulsos desse? Dura, em média, 8 anos. Tá? Então, implantei no paciente. Depois de mais ou menos uns 7 anos, a gente vai fazer um acompanhamento, ver como que está a carga dessa bateria, e se tiver baixa, eu não tenho como recarregar. Aí eu preciso colocar o meu paciente numa nova cirurgia para fazer a troca desse gerador de pulso, tá? E aí, só uma curiosidade sobre esse caso específico. Isso aí foi um maltezinho que a gente fez essa cirurgia. E assim, quando a gente foi fazer, não existia quase relato disso em animal, a gente se baseou com o que era feito em humano. Em humano, como é feito? Eles colocam esse gerador de pulso no subcutâneo da pessoa. Então a gente falou, vamos colocar no subcutâneo da cachorrinha, né? Que é esse raio-x aqui. Só que o que aconteceu? O subcutâneo de uma maltese é tão frágil que esse gerador de pulso no subcutâneo dela, ele começou a rasgar a pele.
começou a causar uma ferida na pele. Então, nesse animalzinho, a gente teve que fazer uma segunda cirurgia, onde a gente colocou esse eletrodo dentro do abdômen. A gente fixou ele no peritônio, e aí o fiozinho do eletrodo passou aqui por dentro e veio parar no coração. Então, a única coisa que é importante a gente guardar, animais de porte médio a grande, tranquilo, posicionar o gerador de pulso no espaço subcutâneo. Animais de menor porte, já se recomenda colocá-lo dentro do abdômen, tá? Pessoal, era isso que eu tinha planejado para falar com vocês, tá? Eu espero que tenha sido uma palestra útil. Espero que a gente tenha podido aproveitar esse tempinho para estudar esse assunto que é tão apaixonante, e eu me coloco aí à disposição de vocês para a gente tirar as dúvidas. Eu coloquei aqui, se o pessoal puder só colocar o slide de novo, fica aí o meu e-mail para quem quiser fazer contato depois da palestra, e fazer um jabazinho do meu canal no YouTube, tá? Que eu faço, às vezes, algumas aulas, algumas palestras. Eu tenho trabalhado muito sobre o ciclo básico. Então, como eu dou aula normalmente de anatomia, fisiologia, a gente tem feito uns ciclos de anatomia e fisiologia muito legais lá no canal. Então, agradeço aí a paciência, a companhia de vocês, e vamos começar a olhar para as dúvidas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tá aqui, ó, começou a aparecer. Então, a Fernanda, minha aluna, perguntou, se lendo um eletro, se a gente consegue definir onde está o problema cardíaco. Se é na saída ou entrada de algum átrio ou ventrículo até alguma válvula. Então, assim, Fernanda, o eletro, ele vai me sinalizar principalmente ritmo do coração, né? Então, no eletro eu consigo definir se eu tenho um problema de ritmo gerado pelo nó sinoatrial ou pelo nó atrioventricular. O que o eletro também pode me trazer, além disso, que eu não trouxe em detalhes para vocês, porque senão não ia dar tempo, é o seguinte, ele me ajuda me dizendo, por exemplo, o coração pode estar grande. Então, lembra que eu falei para vocês da voltagem do tamanho da onda R? Uma onda R muito grande, ela pode me significar que o ventrículo está grande. Se eu tenho uma onda P muito grande, pode me significar que o átrio está grande. Então, eu não vou chegar nesse nível de detalhes se eu tenho algum problema em válvula, mas ele me dá pistas de alguns problemas no coração. Mas o principal do eletro é realmente ritmo, tá? Então, distúrbios de ritmo. Vamos lá, vamos ver a próxima pergunta. Então, olha, da Camila Kuhlmann. Se para avaliação anatômica e de função cardíaca indica-se a utilização do eco em vez do eletro. Exatamente, Camila. O eletro, ele vai me dar distúrbios do ritmo. Agora, para eu realmente olhar anatomia e funcionamento do coração, aí o exame indicado é o ecocardiograma. É isso mesmo. Ana Beatriz, tendo feito eletrocardiograma, caso tenha sido detectado um problema, como avaliar o quanto é seguro fazer anestesia para uma cirurgia? Eu digo assim, Ana Beatriz, um eletrocardiograma, raramente ele vai me impedir de fazer uma cirurgia. Mas o que é importante do eletrocardiograma? Ele vai me indicar se o paciente tem algum possível problema para o anestesista estar preparado para lidar com esse problema. Então, você me falar um BAV de primeiro ou de segundo grau vai impedir o paciente de ir para a cirurgia? Não, ele não impede.
mas o anestesista estando ciente de que tem, por exemplo, um BAV de primeiro ou um BAV de segundo grau, ele já entra em cirurgia preparado para medicar esse paciente e controlar esse distúrbio, tá? Então, raramente o eletro vai impedir. O único eletro que vai me impedir o paciente de ir para uma cirurgia eletiva, por exemplo, é o BAV de terceiro grau. Que aí no BAV de terceiro grau, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que operar esse paciente para implantar um marcapasso nele. Todos os outros, eles normalmente não são impeditivos, mas são importantes porque preparam o anestesista para o problema que pode vir. Vamos lá. Luiz Emanuel perguntou por que a D2 é mais avaliada. Olha, Luiz, é interessante a sua pergunta, mas não sei se eu vou conseguir te responder a contento. Na verdade, eu acredito que a onda D2 ela me traga um aspecto mais didático para a gente olhar. Então, a D2 é aquela que a gente bate o olho nela, a gente consegue identificar todas as curvas com mais facilidade. Então, é mais isso. Acabou virando um padrão internacional, todo mundo usa, né? E eu vejo que é isso, é porque ela seria uma onda mais didática, tá? De bater o olho e já reconhecer tudo nela. Vamos lá, Roberta está me perguntando qual que é a importância do eletro antes de realizar, por exemplo, a castração. Então é isso, Roberta. Como eu falei agora há pouquinho, é preparar o anestesista para enfrentar possíveis problemas, né? Então, assim, não é incomum na nossa rotina a gente ir para uma cirurgia e ter um paciente que a gente fez o eletro antes, a gente sabe que ele tem lá o seu BAV de grau 1. É super comum, tá? A gente vê BAV de grau 1 nos pacientes. Vai me impedir? Não vai. Mas o que acontece? O anestesista já entra em procedimento com um sinalzinho de alerta aceso. Eu brinco, né? Que eles já deixam a atropina puxada na seringa. Entrou na cirurgia, esse BAV começou, às vezes, a sair de um grau 1 e passar para um grau 2, o anestesista já vai, já aplica atropina e já corrige esse distúrbio de ritmo, tá? Então, ele é super importante para procedimentos onde o animal vai ser anestesiado. Vamos lá, mais uma da Fernanda. No caso de fibrilação ventricular, e se não houver desfibrilador, há algum outro recurso para se utilizar? Boa pergunta, Fernanda. Existe, mas é um recurso empírico e que depende da sorte, tá? Então, na fibrilação, o que realmente pode me ajudar a resolver uma fibrilação é desfibrilar. Aí fala, mas eu estou num lugar que não tem desfibrilador. A primeira resposta minha vai falar azar o seu e do paciente, porque você não vai conseguir voltar. O que a gente usa, às vezes, para tentar salvar um paciente em fibrilação, é o que a gente chama de choque de pulso. O que significa o choque de pulso? Vocês já devem ter visto, às vezes, também em série de TV, em filme, um paciente em parada cardíaca, fibrilando, e você vê, às vezes, alguém chega e dá um soco no meio do peito desse paciente. Esse soco no meio do peito é o que a gente chama de choque de pulso. O que isso vai fazer lá com o coração? Ele vai dar uma movimentada, né? Como se estivesse tendo um choque no coração e que esse choque dessa movimentação possa trazer pulso de volta para o paciente. Mas assim, se com a desfibrilação já é super difícil voltar ao batimento, com um choque de pulso eu diria que é quase impossível. Eu digo que choque de pulso é coisa de MacGyver. Eu diria que deixa para o MacGyver conseguir um choque de pulso. A gente, pessoas normais, vamos tentar trabalhar com certinho que é o desfibrilador. Luiz está me perguntando se tem algum padrão de espaços quadrados entre a onda P e o complexo QRS que indique a presença de BAV grau 1.
Sim, Luiz, tem sim. Então, numa folha de um traçado eletrocardiográfico, você vai ver que você tem vários microquadradinhos e você tem quadrados maiores. Normalmente, o intervalo aceitável entre a onda P e o complexo QRS é de, no máximo, 4 mini quadradinhos, tá? Então, seria 0,2 milissegundos, tá? Então, esse é o padrão. Acima disso, eu já vou falar que eu tenho um intervalo PR aumentado e que eu tenho um BAV de grau 1. Denise está perguntando para a gente, nos casos de assistolia, qual a taxa de sucesso. Denise, infelizmente, a taxa de sucesso dos casos de assistolia não é muito melhor do que nos casos de fibrilação, tá? Então, ela é pouca coisa melhor, mas assim, eu preciso até dar uma olhada nos trabalhos mais recentes, mas o número que eu me lembro é uma taxa de sucesso próxima de 20% nos casos de assistolia. Então, não é nada muito maior do que na fibrilação, tá? Mas é um pouquinho melhor, sim. Alguma pergunta a mais, pessoal? Tem aqui, ó. Sobre as derivações e as colocações do eletrodo. Há aparelhos com 12 eletrodos, outros com apenas 5. Qual a diferença? Então, vamos lá. Pergunta do Murilo. Murilo, seguinte, realmente existe algumas diferenças entre aparelhos. E deixa eu já te falar, aquele que você vê 12 eletrodos, ele, além dessas derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, ele mensura para a gente também derivações, são chamadas de pré-cordiais, tá? Eu não entrei em detalhe das pré-cordiais com vocês aqui, porque é realmente muito detalhe, tá? Mas ele é um outro tipo de derivação que vai fazer outro tipo de medida elétrica. As pré-cordiais normalmente não são feitas de rotina, elas são feitas por cardiologistas quando realmente estão indo atrás de um problema específico, tá? Então, 12 eletrodos, aquele montão, é porque eles estão mensurando pré-cordial. Aí a gente tem outros que tem 5 ou que tem 4. Aí, esses são iguais, tá? Eles vão medir D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, mas tem alguns deles que têm a necessidade de pegar todos os membros e alguns têm a necessidade de pegar só 3 membros, tá? Mas aí, no final das contas, não vai dar nenhuma grande diferença. E como saber qual o local de cada eletrodo para aquela derivação? Normalmente tem um sistema de cores que a gente seguia por esse sistema de cores. Mas isso tudo vem com um manual. Então, assim, você está começando, você pega o eletrodo, você vai estar escrito nele, esse aqui tem que ser colocado no braço direito, braço esquerdo, então isso tudo tem guia. Você não precisa ter isso decorado, não. A não ser que você vá atuar na emergência. Você vai atuar na emergência, você tem que saber isso de cor e salteado. Mas para o dia a dia, tudo tem manual. Se já teve alguma situação em que eu tive que realizar choque de pulso e se ele pode prejudicar quando a intenção é ajudar. Elisa, eu já usei choque de pulso, assim, de estar na rua, né? Você está andando na rua e você vê um cachorro deitado, morrendo. Na rua, numa situação dessa, eu não sei se ele está em fibrilação, eu não sei se ele está em assistolia, né? Eu não sei nada. Então, qual é a chance que eu tenho para tentar ajudar esse animal na rua? Ou enquanto não chega socorro, ou enquanto eu não posso levá-lo para um lugar? É tentar um choque de pulso, tá? Então, você vai no meio do peito e pá, pancada. É a tentativa que você tem para fazer. E se ele pode prejudicar quando a intenção é ajudar, sim. O prejuízo que ele pode trazer, às vezes, é uma fratura de externo, uma fratura de costela, mas eu digo assim, prejudicar um paciente que já está morto, eu não tenho muito como prejudicar, né? Eu vejo assim, o paciente já está morto, o máximo que vai acontecer é ele continuar morto. Agora, se eu conseguir
um sucesso tipo MacGyver, de dar o choque de pulso e esse paciente ressuscitar, perfeito, ajudei. Mas é raríssimo, tá? Professor, essas foram as dúvidas. Perfeito. Enquanto a palestra estava acontecendo, a gente teve muito feedback positivo, todo mundo gostou muito do tema, super te elogiaram. Então, parabéns Bom. mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Tá ótimo, agradeço. Digo que sempre é um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que a próxima seja de novo lá no anfiteatro da faculdade presencialmente, para eu poder com ver certeza. todos vocês. Porque falar aqui para um computador é difícil. Então, só vou relembrar o pessoal. Pessoal, vocês precisam assinar a lista de presença, tá? E terem feito a inscrição no Simpla para receberem o certificado. Outra coisa, nós vamos lançar uma palestra hoje, né? Quando a gente encerrar essa. Vai ser dia 16/10, sexta-feira que vem, o mesmo horário, 7h30. Vai ser com o Dr. Flávio Cunha, sobre as principais cardiomiopatias de pequenos animais. Então, a gente espera todos vocês. O link de inscrição vai estar na nossa bio do Insta, então só ir lá e fazer todo o processo de novo, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que assistiu. Obrigada novamente, professor, desculpa, estou um pouco nervosa. Em nome de toda a equipe do GEPA, obrigada novamente, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até, tchau.